Aula de Matemática, Ensino Médio, estagiário Edvaldo Cardoso de Araújo. O tema da aula de hoje, galera, é módulo de um número real. D é igual módulo de x. É lido como D é igual ao módulo de x. A seguir, definimos esse conceito. Note que o módulo de x é a distância entre dois pontos. Logo, o módulo de x é um número positivo ou nulo para qualquer número real x. Consideremos no eixo real de origem O um ponto A de abscissa x. Origem O e o ponto A de abscissa x. Chama-se módulo de x, que indicaremos por módulo de x a distância entre os pontos A e O. Exemplos: letra A é a distância do ponto A até a origem é o módulo de 5, que é igual à distância de A a O, que é igual a 5 menos 0, ou seja, é o valor final menos o valor inicial, 5 menos 0. 5 menos 0 é igual a 5, logo o módulo de 5 é igual a 5, ou seja, a distância do ponto A até a origem são 5 unidades, que é o módulo de 5, que é 5 menos 0. Logo, o módulo de 5 é igual a 5. Na letra B, a distância do ponto B até a origem O é o módulo de menos 5, ou seja, que é igual a distância de B até O, que é igual a 0 menos 5, ou seja, 0 menos 5. No caso, esse aqui é menos 5. Logo, menos por menos é mais. E 0 mais 5 é igual a 5. Logo, o módulo de menos 5 é igual a 5. Na letra C, é a origem O. Logo, o módulo de 0 é igual à distância de O a O, né? De O a O, por causa que é justamente a distância de O a O. É igual a 0 menos 0. Implica módulo de 0 é igual a 0. A distância do ponto C de abscissa x até a origem O, sendo x maior que 0, ou seja, positivo, temos que o módulo de x é igual à distância de C até O, que é igual a x menos 0. Ou seja, a distância de C até O é x menos 0. Então, x menos 0. Logo, x menos 0 é igual a x. Módulo de x é igual a x. Aqui nesse caso, como C está à direita do zero, então C é um valor, é um ponto que tem abscissa positiva, por estar à direita do zero, porque o zero, à esquerda do zero, são valores negativos. Nesse caso, da letra E, o D está à esquerda da origem, à esquerda de O. Logo, a distância de D até O, sendo o x menor que 0, ou seja, negativo, por estar à esquerda da origem, né? Então, o módulo de x, temos que o módulo de x é igual à distância de D até O, que é igual a 0 menos x. E 0 menos x é igual a menos x. Portanto, o módulo de x, nesse caso, é menos x. Atenção, nesse caso, o número menos x é positivo, pois x é negativo. Veja que o x, nesse caso aqui, ele está negativo, está antes da origem, da origem O. Portanto, nesse caso aqui, o menos x é um valor positivo. Os exemplos C, D e E podem ser resumidos para qualquer número real x pela definição.
módulo de x é igual a x, se x for maior ou igual a zero. Veja que na letra C é zero, módulo de zero. Na letra D é x maior que zero, positivo, e na letra E é x menor que zero, negativo. Veja, quando x é maior ou igual a zero, é x se x for maior ou igual a zero. Nesse caso, como é maior que zero, é x, o módulo de x é x. E nesse caso, quando é zero, o módulo de zero é zero. E o módulo de x é menos x se x for menor que zero. Na letra E é o exemplo. Como nesse caso o D tem a abscissa menos x, logo o módulo de x é menos x. Menos x se o x é menor que zero. Nesse caso, como o x aqui na letra E é menor que zero, negativo, então o módulo de x é o menos x. E esse menos x é um número positivo, porque o x nesse caso aqui é um número negativo. Aí 0 menos x, que dá o menos x. Exemplos. Na letra A, o módulo de 9 é igual a 9, pois, por definição, o módulo de um número positivo é o próprio número. Veja que o módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero, ou seja, positivo ou nulo, é o próprio número. O módulo de zero é igual a zero, pois, por definição, o módulo de zero é o próprio zero, como aqui dá na definição, o módulo de x é igual a x se o x é maior que zero ou igual a zero, ou seja, positivo ou nulo. Na letra C, o módulo de menos 3/5 é igual a 3/5, pois, por definição, o módulo de um número negativo é o oposto desse número. Veja que o módulo de x é menos x se x é menor que zero, ou seja, negativo. Na letra D, o módulo de raiz quadrada de 7 menos 2 é igual a raiz quadrada de 7 menos 2, pois, como a raiz quadrada de 7 é maior do que 2, temos que a raiz quadrada de 7 menos 2 é maior que zero, e o módulo de um número positivo é o próprio número. Na letra E, o módulo da raiz quadrada de 7 menos 5 é igual a 5 menos raiz quadrada de 7, pois, como a raiz quadrada de 7 é menor que 5, temos que a raiz quadrada de 7 menos 5 é menor que zero, e o módulo de um número negativo é o oposto desse número, como aqui está escrito, o módulo de x é menos x se x for negativo, ou seja, x menor que zero. Nesse caso, a raiz de 7 ela é menor do que 5. Logo, a raiz de 7 menos 5 é o número negativo. Logo, o módulo desse número negativo é o oposto desse número, como aqui não é pela definição. O módulo de x é menos x, ou seja, é o oposto de x se x for negativo. E o módulo de x é igual a x, é igual ao próprio x se x for positivo ou zero, como no caso da letra A e da letra B. O módulo de um número positivo é o próprio número, e o módulo do zero é o próprio zero. E já o módulo de um número negativo é o oposto. O oposto de menos 3/5 é 3/5. Exercício resolvido. Em uma pista reta AB de atletismo, cujo comprimento é maior que 60 metros, há um fiscal em um ponto C a 60 metros do ponto A de largada da competição. Considerando
o percurso de um atleta durante a competição, obtenha uma equação que expresse a distância D em metro entre o atleta e o fiscal, em função da distância x em metro, percorrida pelo atleta desde a largada. Resolução. Temos que analisar as duas possibilidades. O atleta não ultrapassou o fiscal, isto é, x é menor ou igual a 60, ou o atleta já ultrapassou o fiscal, isto é, x maior que 60. Primeiro caso, se o atleta não ultrapassou o fiscal, portanto, x é menor ou igual a 60. Então, a distância D em metro entre ambos é dada por D igual a 60 menos x, o valor final menos o inicial, que o final é 60 metros, que é o ponto C, e aonde esse outro cara que está é o ponto x metros. Logo é 60 menos x. Essa que é a distância no primeiro caso. Já no segundo caso, se o atleta ultrapassou o fiscal, portanto, x maior que 60, então a distância D em metro entre os dois é dada por D igual a x menos 60. Nesse caso aqui, 60 é menor do que a distância x. Pegamos a distância x e subtraímos a menor. Pegamos a maior menos a menor, que é o x nesse caso é maior, e nesse caso a distância vai ser essa distância entre o C e esse outro aqui é x menos 60. Pegamos aqui o x, que é o maior distância, menos a menor distância, x menos 60. Nesse caso aqui é a mesma coisa. A maior distância aqui é 60 e a menor é o x. Logo, a distância entre eles dois é D igual a 60 menos x. Por 1 e 2, concluímos que, durante o percurso do atleta, a distância D pode ser expressa por D 60 menos x, a distância é 60 menos x, se x é menor ou igual a 60, no primeiro caso. Já no segundo, a distância é x menos 60, se x é maior que 60. Nesse caso, a distância percorrida ultrapassou ponto C. Em duas sentenças que expressam a distância D, podem ser substituídas por uma única sentença, qual seja D igual módulo de 60 menos x, ou de maneira equivalente, D igual módulo de x menos 60. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, coloque a dúvida aqui nos comentários ou poste lá no grupo do WhatsApp.